O meu próximo convidado também passou por uma situação, de certa forma, parecida com a que aconteceu à Ana, porém, hoje vive uma realidade totalmente diferente. Vamos então ver o que se passou e o que se passa com ele. Vamos lá. Tem 34 anos, é casado há 10 e reside em Esmoriz. Trabalha na indústria corticeira, mas a grande paixão deste homem é o mundo do paranormal. Foi há pouco mais de 2 décadas que percebeu que Deus o dotara de um dom especial, quando começou a acordar à meia-da-noite e a ver pessoas que não eram reais, dentro do próprio quarto. As visões arrastaram-se durante alguns meses e só tiveram fim quando a avó o levou a um vidente. Mas este primeiro contacto com o sobrenatural aguçou-lhe a curiosidade e, consciente que a vida ia mais além do que a que se vive na Terra, não quis ficar parado. Hoje, dedica-se à investigação destes fenómenos, visitando casas e locais considerados assombrados, e tornou-se um verdadeiro caça-fantasmas. Ficção? Para o Joaquim Coelho, é bem real, e é ele quem nos conta tudo. Olá, Joaquim. Olá, Joana, boa tarde. Boa tarde. Tenho que apresentar o seu... É o seu comparsa, não é? Exatamente. Companheiro de equipa. Exatamente. É o companheiro de equipa do time Anormal. Sim, exatamente. Estou desvanecida. Posso entrar? Pode, claro, pode. Explique-me lá o que é o time Anormal. Diga-me lá o que é o time Anormal. Ora bem, isto foi uma equipa criada só para a investigação do paranormal. Só para a investigação do paranormal. Só. E como é que vocês chegam a isto? Isto começa consigo, não é? Começou comigo e começou com o Rui também. Sim. Começou numa fase da minha infância. A infância, não é? Portanto, o que é que lhe acontecia? O Joaquim estava no quarto? Sim. A dormir, não é? Imagino eu? Sim, a dormir. E depois o que é que acontecia? Então, eu para tentar explicar isto ao pormenor, vou tentar dizer à Júlia, quem nos está a ouvir, a disposição da mobília no meu quarto. Sim. Era mais que uma entidade que aparecia no meu quarto. Então aquilo era assim, eu se estivesse de barriga para cima, deitado na cama, tinha do meu lado direito uma cômoda com um quadro e uma base com uma televisão. Do meu lado esquerdo tinha um guarda-fatos e uma cadeira. E o que é que acontecia? Mudava-lhe a mobília toda? Não, não mudava. E vou explicar porque é assim, aparecia várias entidades no meu quarto, percebe? Pequenino? Sim. Eram várias. E o que é que aparecia? Então, naquele quadro que me aparecia, que eu tinha do lado direito, na parede, aquele quadro durante a noite transformava-se tipo um espelho, a reluzir luz, que me illuminava o quarto todo. E naquela imagem pareciam umas mulheres a dançar à volta de uma fogueira. Ou seja, aquela primeira impressão de olhar para aquilo obrigava-me a virar para o outro lado. E quando eu virava para o outro lado, exatamente, aparecia-me o tal, a forma de um senhor sentado na cadeira que tinha ao lado no guarda-fato. E falavam consigo, não interagiam consigo, nada. Isto deixava aflito de medo, não? Claro, começava a gritar, a chorar, a chamar pela minha avó vinha ao quarto. Quando ela acendia a luz, aparecia tudo. Quando ela acendia... Olha, e isso aconteceu muitas vezes? Muitas. Muitas. Portanto, uma aflição mesmo grande. Terror mesmo. Terror mesmo. Até que um dia a sua avó resolveu levá-lo... Ao médium. A um médium. Que lhe disse o quê? Que me disse que eu tinha aquilo que se chama morada aberta. O cofre aberto? O cofre aberto. Ah, já sei o que é o cofre. Já sei, sim. Tinha a capacidade de ver além do normal, não era? E como era uma criança muito pequena e me assustava muito e andava muito aterrorizada, a minha avó decidiu pedir à pessoa, ao médico... Que lhe fechasse o cofre? Exatamente. E fecharam? Fecharam. A partir daí nunca mais. A partir daí nunca mais. Pronto, e esqueceu-se disso ou isso ficou-lhe na sua cabeça? Sempre, toda a vida. Ainda hoje é o dia que eu tenho aquela imagem na cabeça. Tem aquela imagem na cabeça. Exato. O Rui que também lhe aconteceu estas coisas ou não? Sim, já aconteceu uma vez. Há coisa de 10 anos atrás, numa passagem de ano novo com um amigo meu, casal, que me convidara para passar lá em casa dele. E aquilo é lá uma zona lá em Espinho, que eram vários prédios em volta, que aquilo vivia, a maioria era ciganos. E pronto, fui lá passar. O problema desse casal era que o marido dela trabalhava comigo, nessa altura, e contava-me sempre a história sobre uma presença que havia lá na casa. Ah, era na casa deles que havia alguma coisa. E o Rui chegou lá e viu, foi? Não, porque isto é assim, vi depois de estar lá, não é? Sim. Porque ele contava isso e eu ficava assim, impacto, pronto. Nem acreditava, nem... Nunca tinha tido nada destas experiências? Sim, naquele momento não. No momento quando, pronto, foi lá passar a passagem de novo, lá se fez a festa, e é um sítio até um bocado perigoso, porque eles lá festejam com vários tiros e essas coisas. Certo. E então, e o que é que aconteceu? E eles arrumaram a sala, que é o único sítio onde
tive que passar lá à casa dele, num sofá-cama, e lá fiquei. Eu tinha a televisão acesa e acabei por adormecer. A dada altura que eu, aqui é um prédio, ouvi vários passos a entrar. E de um momento para o outro só ouvia um passo. Achei esquisito. Acordei, vi a televisão desligada, procurei o comando, que estava debaixo da minha travesseira, e liguei novamente. Quando olho de frente, vejo um vulto. Um vulto, e não era uma pessoa? Não era o resultado de uma noite de fim de ano em que se bebe muito? A partir daí, depois do que aconteceu, eu nunca mais vi. Mas era exatamente o que ele me descreveu. Que se dizia que andava lá? Sim. Portanto, não teve dúvidas que estava a ver um fantasma? Não tinha dúvidas, porque assim, deu-me vontade depois de ir ao local de serviço, não é? E passei exatamente como fosse metade por metade. E senti algo de estranho. Trespassou o fantasma, ou o fantasma trespassou assim? Sim, arrepiei-me todo. Isto deve ser muito desagradável, ou não? Sim, um bocado. Eu achei estranho, foi a primeira vez e arrepiei-me todo mesmo. Mas o que é que se sente? É pegajoso? É... Não sei explicar, naquele momento arrepiei-me e só queria andar para a frente. É complicado. É complicado. Mas eu gostava de saber qual é a sensação. É frio? É... Sim, sente-se um pouco de frio, sim. Porque foi o que eu Cheira mal? senti. Sim. Cheira? Também. Eu sempre achei que os fantasmas cheiravam mal. Não, Ana, não cheiram mal os seus. Os meus fantasmas tomam banho. Não, mas isso tem a ver com o mundo além... Os demónios cheiram mal. Diga? Os demónios cheiram mal. pessimamente. Tá bem. Pronto, vou voltar então aqui à história do Joaquim, porque o Joaquim então passa a vida, não é? Entretanto, isto resolve-se lá com o trancam-lhe o cofre e tal, mas isto vai na volta, tinha assim umas premonições. Não eram umas premonições, era nada de moto, tinha a sensação que ia ter um acidente, não era? Exatamente. Isso depois aconteceu passado 2 ou 3 anos. Eu tinha 16, a certa altura, a ter carta de condução motorizada. Aconteceu que eu saía de casa quando ia namorar, ou quando ia ao café, quando ia a qualquer lado, e tinha sempre aquela situação em que eu saía e num cruzamento, ou me arrebentava um pneu, ou não sei o quê, ficava a 2 segundos de ter um acidente. Mas acontecia mesmo ou isso era uma mesma na projeção da sua cabeça? Não, acontecia mesmo. Eu saía de casa, portanto, chegava a um cruzamento qualquer e por 10 metros um carro não batia em mim. Isto constantemente. Constantemente. Ou ia contra o muro, ou arrebentava-me o pneu, ou não sei o quê. Voltei a falar. Podia conduzir mal ou não? Não conduzia mal, não. Não tem nada a ver com conduzir mal. Não tem nada a ver com conduzir mal? Não conduzia mal. Então? Lá está, eu nunca tive, nem caí ao chão, arrebentavam os pneus, eu nem caí ao chão. Eu ficava de pé na motorizada. Nunca tive sequer um arranhão sequer com essas situações. Então o que é que era? Era um fantasma atrás de si? Lá está. Voltei a falar com a minha avó sobre essa situação, que a minha avó é muito... acredita muito nessas coisas e ele levou-me outra vez ao médium. Neste caso já não era um médium, era uma médium. Já era uma pessoa diferente. E que disse que eu tinha qualquer tipo de mal olhado comigo. E quem me estava a parar de eu ter os acidentes era o meu avô que já tinha falecido. Era ele que metia a mão naquela hora. Naquela hora para eu não ter o acidente, ou para eu não cair ao chão, ou para eu não encontrar ninguém, ou porque entrou um muro. Essas situações assim. E o Joaquim ficou contente com a explicação e conseguiu resolver isso? Consegui tal situação, algum tipo A médium trabalhou o assunto? Trabalhou o assunto. Trabalhou o assunto. Resolvido. Bom, então a vida prossegue e o Joaquim começa a pensar muito nestas coisas, não é? Sempre. E resolve então que o melhor era ir investigar um bocadinho. Isso aconteceu um bocadinho porque aqui o Rui é meu vizinho, a gente normalmente ao fim de semana encontra-se e falávamos, e foi quando eu e ele falámos sobre estas situações, que nunca tínhamos falado sequer. Ou melhor, ninguém sabia da minha situação. Nem ele, portanto, um dia abriram. Exato. Foi depois ali... no Benfica Sporting, imaginando, ou no Porto Benfica e tal. Porto Benfica e tal, Catrapumba, começaram a falar destas coisas. Exatamente. Uma coisa leva à outra, toda a gente Lá sabe. Está. Lá está. E depois então começaram a falar destas coisas e concluíram que têm uma grande curiosidade. Exatamente. E então tentar perceber o que é que se passa. E o que é que acha que se passa? Que vivemos num mundo paralelo ao outro. Paralelo ao outro. Há muita coisa à nossa volta. Há muita coisa. Vocês os dois acreditam nisso, é? Sim. E então constituíram o time anormal? Exatamente. São vocês, é mais gente ou são só vocês dois? É o irmão dele e há mais dois rapazes que são de Aveiro. E vocês então passaram a fazer visitas a locais que acham... Supostamente assombrados. Supostamente assombrados. Esta parte é que eu gosto muito. E então, e o que é que viram? Estamos a ver imagens. Estamos, pronto, isto aqui é um cemitério em Aveiro. À noite? À noite. Às 3 da manhã. Às 3, porquê? Às 3 da manhã é que há a animação? Por acaso, neste cemitério foi-nos chamado a atenção que faziam aqui algum tipo de culto satânico. Exatamente, às 3 da manhã. Às 3 da manhã.
Olha, e qual é a sensação de entrar num cemitério às 3 da manhã? Oh, Rui, não é bom? bocado estranho. Não, É um bocado é estranho. estranho, Mete frio. Frio, medo, receio. Depende Mas o que é também que do se dia. vê? Não se vê nada, está tudo secadinho ou não? Está tudo secadinho. O problema foi quando começou a chover, que nós tivemos que desligar as câmaras, que vimos um bulto enorme lá em baixo, que aquilo tinha para 2 metros de altura. Foi E incrível. tiveram que desligar a câmara para Estava a quê? chover. Começou a chover. Parece impossível. Parece impossível. Então, mas espera lá, portanto, isto, vocês... Como é que vocês entram num cemitério às 3 da manhã? Estava aberto. Como? Os cemitérios Os estão dois fechados à estavam noite. abertos para trás. E este cemitério Realmente foi o tal estava que se dizem que se fazem até estas situações estranhas às 3 da manhã e acho Portanto, aquilo que eu acabei de ver ali era uma pessoa. Diga-me que era uma É o pessoa. Rui, é o Rui. Era o Rui. Ah, pronto. Ok. É o Rui, Gil, é o Rui. Ai, valha-me Deus. Portanto, isto... E vocês têm a certeza que nesta noite, numa zona mais distante, viram Sim, um lá ao vulto. fundo do cemitério. Que não era Toda humano. a gente viu. Toda a gente viu, viram todos. Todos, nós 5. Toda a gente viu. E o que é que usam? É isto? Pronto, isto é uma câmara a filmar normal. Normal. Só grava Sim. em DVD. Sim. Usámos esta câmara que é a câmara de visão noturna. Não Visão precisa de luz noturna é qualquer. esta. É roxa. Ai, Nossa Senhora. Ai, estou cabo do... Ai, os fantasmas. Ai, valha-me Deus. Isto foi um fantasma que me fez isto agora. Portanto, esta tem visão noturna, portanto, vocês gravam com isto, é? Exatamente, os vídeos são gravados com essa câmara. E depois, visionam isto. Vocês acham que a máquina pode apanhar alguma coisa que o vosso olhar não apanha? Ou vocês normalmente... Acho que não. Não? A visão normalmente vê, Vê? mas numa escuridão total, onde só há uma luz de uma lanternazinha. É claro que a visão noturna vai ajudar em muito. Está bem. E depois o que é que fazem? Vão também para casas assombradas. Exatamente. Isso é que eu gostava. Então, E a tal situação, a brincadeira começou. Brincadeira, vamos lá falar de brincadeira, que isto não é brincadeira nenhuma, estamos a falar muito a sério. Fizemos uma pequena brincadeira quando falámos desta situação, de termos vivido experiências, eu e ele. Tinha ir a tal casa amarela do Bar. Que é há uma casa super muito famosa, conhecida. há uma Exatamente. que eu não conheço a história, portanto é conhecida porque não sabe que é o proprietário, não é? Sabe-se, pelos bichos, aquilo já mudou de proprietários várias vezes, ninguém consegue Mas pegar ninguém aqui. vive lá? Não, ninguém. E porquê? Porque ninguém consegue lá viver. Parte do princípio que sim. É o que dizem, é o que dizem. E vocês foram lá? Fomos. A primeira vez fomos numa de brincadeira só. E o que só é que viram? não vimos nada. Mas sente-se alguma coisa? Sente-se, porque aquilo é assim, aquela casa é composta por 2 andares. É isto? Esta é a casa? Não, esta é em paredes, esta é Esta Paço é outra Ferreira. casa. É. Mas esta é uma pessoa verdadeira. Este é o Rui que está a passar. É o Rui, olha. Ali é a nossa equipa. É, portanto, é a equipa em Exato. ação. Estes são os caça-fantasmas. Exatamente. Os Pode ser que sim, caça-fantasmas dos pode ser Moris. que sim. Pronto. E isto são vocês a entrarem e isto é... Portanto, o que é que se sente? Conte-me lá, Joaquim, o que é que Pronto, se até o sente? que eu vou tentar explicar à Júlia é isto. A Casa Amarela do Bar é composta por dois andares. A parte de cima está completamente aberta, as janelas todas abertas, pode-se entrar à vontade. A parte de baixo, que é uma cave, não tem corrente de ar nenhuma, não existe um mínimo de ponta de frio lá dentro. É complicado quando a gente começa a sentir o frio na barriga, a cabeça a doer, o mal disposição, o cheiro. Qual é o cheiro? Não sei se pode dizer isto na televisão nacional. É Porcaria. cheira- Exatamente. Porcaria. Exatamente. Enxofre. Enxofre. Não É mesmo esteja a assim. rir, Ana. Porque os demónios, já me disse que os demónios não são agradáveis. É E depois- enxofre? Será Sim, sabe o sim. cheiro a enxofre, que é assim, aquele o cheiro a cheiro- podre? Podre, exatamente. A podre. É mesmo essa palavra que eu ia usar. Cheiro a podre. E depois aquela situação em que começam os arrepios. E situações em pontos da casa muito, muito quentes, que a gente está ali até, Rui, não sei, e com tal aquele arrepio para espinhar abaixo, que fica com os cabelos Mas todos em pé. passa alguma coisa? Sente-se mover? Isto é outra casa, é? Isto é outra casa. Esta, por exemplo, sentiram aqui alguma coisa? Esta passar várias vezes por nós um bulto branco. E está em vídeo, está gravado em vídeo. Onde é que ele está? Onde é que está o vulto? É isto? Não, Não. isto é a lanterna, não é? Isto não é nesta zona aqui. Não é nesta zona aqui, portanto. E vocês registaram um vulto? Exatamente. É a fotografia que passou ao início, tem lá esse bulto na porta. Ah. Eu não vejo nada, mas cá estou pitosgas, que não se meter aqui, eu vi. Isto é que se calhar precisa de óculos. Olha, tenho aqui na mão uma coisa que diz The Ghost Meter. Exatamente. Que em inglês, traduzido para português, quer dizer medidor de fantasmas. Exato. Isto mede fantasmas? Penso Detecta que a presença Eu quero de- acreditar que sim. Detecta a presença de Exatamente, fantasmas? Exatamente. Portanto, vocês ligam isto e fazem assim, e o que é que acontece? Subir aqui Se esta subir um agulhinha... voltímetro, estamos numa fantasmas. zona com energia negativa. Posso? Pode carregar. Forças.